Bom dia, Brian. Bom dia, gente. Bom dia, Felipe. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Vamos acordar. Vamos lá, vamos animar. Galera, olha só. A partir de hoje eu vou estar fazendo avaliação qualitativa, tá? Para isso, como que nós vamos fazer? Eu vou pedir para vocês colocar o nome completo de vocês no chat, tá bom? Para ficar registrado. Porque tudo que a gente fala aqui e escreve, eu tenho como acessar depois, tá bom? Então coloque o nome completo de vocês, tá? Porque tanto a participação, né? Fazendo exercícios, falando, trocando, a gente trocando essa ideia e tal, tudo é qualitativo. Então, eu estou avaliando vocês sempre, tá bom? Como alguns colocam uma foto diferente, às vezes entra com um nome que é um apelido, então não tenho, vou ter uma certa dificuldade para localizar vocês. Então, para facilitar, eu peço que coloque o nome completo de vocês por escrito, por favor. Então, toda aula, assim que a gente entrar, já podem colocar o nome completo de vocês, beleza? Vamos combinar assim? Bem, no nosso último encontro, a gente começou a falar sobre polinômos, né? Um assunto que a gente está decorrendo aí, fazendo essa discussão, e estamos falando sobre a divisão de polinômio. Então, só para a gente recordar um pouquinho, rapidinho, né? Aqui a gente tem a divisão normal, né? Aonde os termos da divisão vai ser importante para a gente saber, a gente lembrar. Então, dividendo, divisor, coeficiente, resto. É importante de saber esses nomes, ok? Então, nós vimos aqui também que se eu pegar o quociente, multiplicar pelo divisor e somar pelo resto, nós temos o divisor, que a gente recordou também. É como se fosse a prova real, tá? E aí a gente traz essas informações para o polinômio, né? Na divisão de polinômio. E aí é a mesma estrutura, né? Nós temos divisor, nós temos coeficiente, a gente tem o resto, tudinho lá do jeitinho que a gente aprendeu, que a gente viu, né? E a gente viu também em relação àquela propriedade, lá como se tivesse a tirar a prova real, né? Sobre se eu pegar esse carinha, multiplicar, né? Com o resto, que é essa parte aqui, ó, que eu tô falando. Se eu pegar o coeficiente, multiplicar pelo divisor, se eu pegar esse, multiplicar por esse, somar por esse, eu vou ter o resultado, que é o dividendo, tá? Então, esse detalhe vai ser a base para algumas coisas dentro da divisão do polinômio. Então, estou comentando aqui tô só comentando mesmo, e bem rapidamente, o que a gente viu semana passada, tá? E aí, quando o resto ele for igual a zero, a divisão vai ser exata. Quando for diferente, é que a gente vai ter um resto, né? Então, a gente viu aqui o método de chaves também. A gente pediu, na ocasião, até pedi para vocês dividirem 547 por 25, que vocês fizeram, a gente foi fazendo passo a passo. E esse mesmo passo a passo a gente faz também no polinômio de divisão. E aí eu tenho aqui dois polinômios, né? A armação é a mesma. Então, o primeiro passo é fazer a distribuição, a descrição, né? A formação da divisão. E aí, no segundo passo, eu vou pegar esse primeiro, eu vou dividir esse número aqui por esse, só para a gente recordar. E aí vai ficar 2x vezes x ao quadrado. Ou seja, bases iguais, x vezes 1 aqui é 2, né? Quer dizer, 2 vezes x... 2 vezes 1, que é o 1 daqui, que a gente não vê, mas existe um 1 aqui, vai dar 2. X vezes x ao quadrado, bases iguais, repito a base, e soma os expoentes. Então, dá x ao cubo. E aí, quando eu passo para o outro lado, eu troco de sinal. Então, tá aqui, ó. Troquei de sinal. Vou pegar esse número aqui e multiplicar por esse. E aí, o resultado, quando eu passo de lado, eu troco de sinal. Que aqui deu mais 2x ao quadrado.
E aí aqui, cortei esse com esse. Esse aqui eu posso somar, tá aqui. Esses dois itens aqui, esses dois termos eu repeti. E aí começa uma nova divisão. E aí, nessa nova divisão, eu vou pensar o seguinte. Esse número aqui dividido por esse, que dá 6, né? Se eu pegar 6 e multiplicar por esse aqui, vai dar esse mesmo resultado. Aí eu passo de lado, troco de sinal. Vou pegar esse valor e multiplicar por esse, que vai dar isso aqui. Cortei esse com esse, subtraí, somei, nesse caso aqui eu somei, e repeti isso aqui. Então, esse aqui vai ser o meu resto. O coeficiente é esse aqui. Para eu tirar a prova real, se eu quiser tirar a prova real, é só pegar esse valor, multiplicar por esse, e o resultado somar por esse. Que aí eu vou chegar ao valor do dividendo. Tá bom? Só um passo a passo rapidinho, só para a gente poder lembrar. E aí a gente começou a falar sobre alguns métodos, desculpa, alguns métodos desenvolvidos, né? Que trata-se sobre a divisão. E aí, ó, o quociente vezes o divisor mais o resto, eu vou ter o dividendo, aquela propriedade que a gente viu lá atrás, tá? Aí aqui a gente tem uma divisão entre esses dois valores. Aqui, esse método aqui, método Descartes, né? Ele trabalha com coeficiente, então eu vou trabalhar o coeficiente aqui, no caso, essa parte aqui de cima, esses números. Então, ele pegou 3 menos 2, que deu 1. E aí, o quociente vai ser a expressão AX mais B, ok? O grau do resto vai ser o valor máximo, que é igual a 1. Então, esse valorzinho aqui, de resta, vai ser menor que B. Isso é, no caso aqui, esse valor menor que 2. Então, a gente tem uma outra fórmula. Nesse método aqui, eu vou ter duas formulazinhas. Eu tenho essa e essa aqui. E aí, a gente vai ajeitar isso. Trazendo aquela propriedade, né, que a gente viu lá no início. Substituir os valores de acordo com o resultado lá. Ó, e esse aqui, ele não vai ser o divisor, porque é esse dividido por esse. O divisor vezes o quociente, nesse caso aqui, vai ser isso aqui, beleza? Mais o resto, que é isso aqui. Faço a multiplicação, depois a soma. Tenho essa informação. Depois eu faço o agrupamento dessa parte aqui. E aí agora acaba associando cada valor desse lado com este lado. Então, aqui, ó, a parte numérica, no caso. 2, que é igual a quem? A A. O A aqui é a parte numérica, tá? Então, tá aqui. O menos 9, vou associar com menos 4 mais B. Tá aqui. E aqui o menos 4B mais C, vou associar com quem? Com 5. O D, eu vou associar com alguém de lá do outro lado. Só que não tem ninguém. Se não tem ninguém, então é 0. Então, tá aqui. Virou um sistema. Esse sistema, eu tenho o valor de A e D. Falta achar o valor de A e B. E aí eu faço substituição dos valores, né? Onde eu tenho A, eu coloco o número 2, por exemplo, aqui, para descobrir o valor de B. Ok? E aí eu chego aos resultados. Então, eu sei que aqui, o valor de... Cadê o quociente aqui? É AX mais B. Então, o valorzinho de A é só substituir. A gente achou aqui. O valor de A não é 2? Então, o quociente aqui vai ser 2x menos 1. E o resto? O resto vai ser x. Tá? Então, aqui foi um método. A gente viu um outro método também, né? Que é dividido pelo binômio. E é formado por ax mais b. Então, a gente tem aqui a divisão. O que que ele fala? Ele pega a raiz do divisor. Lembra que eu falei que a raiz é sempre a equação igual ao zero? Então, o que ele fez aqui? Ele pegou o divisor,
que nesse caso é x menos 1, desculpa, igualou a zero, passou o menos 1 para o outro lado e virou positivo. Então, x é igual a 1. Então, ele volta na equação, aqui, nessa equação aqui, e aonde tem o x, ele vai substituir pelo número 1. E aí ele acha o valor do resto. No caso aqui é 10. Aqui eu tenho a divisão normal, né? Que foi o valor de 10. E aqui eu tenho por esse método aqui, pelo teorema do resto, né? A gente está só recordando, tá? Por enquanto. Nesse teorema aqui, né? Nós temos que o quociente e o resto é igual a R. Então, aqui o quociente e o resto da divisão é o polinômio px por x menos alfa, tá? É um outro número. É só uma representação aqui, mas pode ser com a letra A, letra B, letra C, entendeu? Isso aqui tá me dizendo que serve para todos os casos, ok? Aonde a gente tem, só fazendo um resuminho, onde o P de alfa é igual a zero, tá? Nesse teorema aqui, passando por todo esse trâmite aqui, ele fala as afirmações aqui, ó, e aí ele chega à conclusão que o P de alfa é igual a zero. E a gente parou aqui. Até coloquei aqui de vermelhinho, né? Esse dispositivos aqui de Briot-Ruffin. Então, o que ele fala? O coeficiente e o resto da divisão de um polinômio px, ou seja, de um polinômio px, um polinômio qualquer, por um binômio. Então, eu tenho x menos a. Pode ser obtido no meio de um método prático, que consiste em efetuar uma divisão fazendo cálculos com os coeficientes. Então, vamos ver. Então, o primeiro passo é colocando a raiz do divisor, seguida dos coeficientes, dividindo em ordem decrescente o expoente. A gente vai trabalhar com expoentes, tá? Nesse método aqui. Então, nós temos aqui, ó, a raiz do divisor. A gente vai tirar a raiz, né? Então, a gente vai pegar esse carinha aqui, igualar a zero, que vai dar 2, beleza? E vai pegar os outros coeficientes, que é o 2, o 3, o 5, perdão, o 1 e o menos 2. Depois, a gente vai repetir esse 3 aqui, essa primeira posição. E agora a gente vai fazer os cálculos. Fazendo os cálculos, eu tenho 2 vezes 3 mais, no caso aqui, sinalzinho de menos, 5. Mais com menos vai dar menos, né? Faça a multiplicação aqui, deu 6. 6 menos 5, 1. E aí eu vou fazer esse processo com os demais, ó. Aí, quando rodar de novo, eu vou ter 2 menos 1, 2 vezes 1, mais 1. Vai ver o valor de 3. Aí depois, 2 vezes 3, e assim vai fazendo, para achar cada valor, tá bom? Separando o último número formado, sendo esse resto da divisão, os números que ficam à esquerda são os coeficientes do quociente. Então, nós temos assim. Se a gente observar aqui, nós temos o resto e nós temos os coeficientes, o coeficiente do quociente. Ó, 3, 1 e 3. Que é o resultado da divisão, tá? Esse é o resultado. Aqui já eu tenho o resultado. Beleza? Esse é meu resto. E esse aqui é o resultado da minha divisão. Aqui nós temos uma divisão de polinômios de produtos. Então, tem um produto aqui, né? A multiplicação de dois produtos. Vamos fazer isso. Então, se um polinômio px é divisível por esse aqui, por exemplo, x menos alfa, e por x menos beta, é uma outra letra também, onde alfa é diferente de beta. Então,
P de x é divisível pelo produto entre eles. É isso que ele está dizendo. Então, tem aqui, ó, eu tenho esse P de x aqui, seja divisível por essa multiplicação aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar a raiz. E para tirar a raiz, eu vou igualar a zero. Então, eu peguei aqui, ó, x menos 1 é igual a zero. Ou seja, x é igual a 1, beleza? E aqui, x menos 2 é igual a zero, então x é igual a 2. Então, eu vou substituir essa equação aqui, nesse P de x, aonde eu tenho x, eu vou colocar o número 1, que eu achei daqui, e depois vou fazer o mesmo processo e achar o P de 2. Então, aqui, ó, aonde eu tenho x, e eu substituí por 1. Fazendo as contas, igualei a zero também aqui, tá? Nesse processo. E aí eu acho aqui A mais B é igual a menos 11. Alguém deve estar pensando assim, vai cair no sistema. Sim, vai cair no sistema. No P de 2, aonde eu tenho x, eu vou substituir pelo 2 e vou fazer as contas. Também igualado a zero. Observe que eu achei A mais B é igual a menos 11 e 2A mais B é igual a menos 9. Então, caiu de fato no sistema. Nossa missão aqui no sistema é achar o valor de A e de B. E fazendo os processos de resolvendo o sistema, que vocês já sabem fazer, né? Porque isso são conceitos lá de trás, a gente acha aí o valor de A e de B. Tá bom? Então, vamos tentar fazer esses dois exercícios agora, tá? Vocês vão ter alguns minutos para fazer. Mas antes, alguém tem alguma dúvida? Quer colocar alguma coisa? Foi claro? Lembrando que esses exercícios, toda essa teoria tem que estar escrito no caderno de vocês, tá? Que aí quando a gente voltar, eu vou olhar. Então é importante depois, com calma, pegar o vídeo, transcrever tudinho para o caderno de vocês. Aí vocês vão vendo e vão pausando o vídeo, né? E vão copiando. Alguma dúvida, gente? Coloquem aí, por favor. Vocês estão muito caladinhos hoje, eu acho que é porque é segunda-feira. Tudo tranquilo? Beleza? Então, vamos fazer o exercício então, né? E qualquer coisa, sinalize. Fala, Emanuele. Você estava no nosso último encontro? Porque no último encontro, eu expliquei devagarinho, né? Cada processo. Eu só dei uma passada rapidinho para a gente não perder muito tempo, tá? O que você não entendeu muito bem? Qual parte? Porque a gente falou de vários... Não, mas fala aí. Qual a parte que você não entendeu? Deve ter alguma específica. Essa nova? Tá. Gente, eu vou voltar algumas telas, tá? Então, printa a tela aí, tá bom? Para eu poder explicar para ela. Vou voltar algumas telinhas, tá? Vamos lá. A Manuela, eu estava dizendo aqui que, assim, tem a divisão, aquele passo a passo que eu passei para você, igual a gente divide normal. 10 dividido por 2, vai dar 5, porque 5 vezes 2 é igual a 10. Não é isso? E para chegar a 10, falta quanto? Falta nada. Então, o resto de divisão é zero. Esse processo dá para a gente fazer normalmente no polinômio, na divisão de polinômio, que é essa partezinha aqui, ó, que eu passei para vocês. Que é essa parte aqui. Por exemplo, como foi feita essa divisão aqui? Eu olhei para esse cara aqui.
x elevado ao quadrado. Aqui eu tenho x, estou dividindo. Aí eu vou ter que trabalhar muito com as propriedades de potenciação. Então, na divisão, x ao quadrado dividido por x, esse x aqui é como se tivesse um 1zinho lá em cima. E o que fala a propriedade? Repete o x e subtrai os meus expoentes. 2 menos 1, 1. Então, por isso que essa divisão aqui, de x ao quadrado dividido por x, vai me dar x. Por quê? X vezes x é x ao quadrado. Quando eu passo para esse lado aqui, eu troco de sinal. Aí é uma regra do polinômio. Mas por que é uma regra do polinômio? Porque ele vai zerar essa parte com essa. Por isso que é uma regra, tá? Então, aí ele continua. Esse x aqui, ele vai multiplicar por menos 1. Vai dar menos x. Passa para o outro lado da x. Então, essa aqui é a divisão tranquila, tá bom? Essa divisão, assim, padrão, divisão de um polinômio. Só que existem alguns cientistas, vamos dizer assim, alguns estudiosos na época, que desenvolveram outros caminhos. Eu não falo para vocês que existem vários caminhos para chegar ao mesmo resultado? Então, aí na divisão de polinômios traz essas informações, tá? Então, é o que a gente estava dizendo hoje, a continuação da matéria de hoje. Então, aqui a gente tem uma outra forma de dividir. Tá bom, Felipe? Vai lá. Uma outra forma de dividir. Essa divisão aqui me fala o seguinte. Ela fala que o quociente e o resto da divisão de um polinômio x. Então, uma divisão aqui relacionada ao polinômio x. Quem é um polinômio x? Um polinômio qualquer por um binômio na forma de x menos a. Aí ele fala que pode ser feito por esse dispositivo, né? Esse método para resolver. Então, nós temos aqui, ó, um polinômio x, que é 3x ao cubo, menos 5x ao quadrado, mais x menos 2. Divisível por quanto? Por x menos 2. E aí, como que é essa propriedade? Vamos dizer assim, esse método, né? Essa nova forma de fazer. Você vai pegar a raiz do divisor. Como que eu faço? Como eu extraio a raiz do divisor? Deixa eu só... A raiz do divisor vai ser... Não é x menos 2? Eu vou igualar a zero, ok? Quando eu igualo a zero, o que acontece? Esse 2 aqui passa para o outro lado, aí troca de sinal. Então, a raiz do divisor vai ser igual a 2. Ok? Deixa eu voltar lá agora. Então, a primeira coisa é entender isso. Então, ele pegou esse... Por isso que surgiu esse 2 aqui. Da onde tirei esses números, esses outros números aqui? Ele fala que é do coeficiente do dividendo. Então, o dividendo é essa partezinha aqui. É o polinômio x. Então, são os números que ele vai trabalhar. Então, eu tenho 3, eu tenho menos 5, eu tenho 1. Da onde ele tirou esse 1? Daqui, ó. É como se fosse 1 vezes x, que dá x. Tá? Menos 2 está aqui. Aí daqui começa o trabalho. No segundo passo, ele fala assim, ó, a regra desse moço aqui, ó, do Rufino. Repete lá o primeiro termo. A pessoa repetiu. Aí agora vai começar o algoritmo dele. Se eu pegar o 2, multiplicar por 3, e esse resultado eu somar com menos 5, eu vou achar um resultado, não vou? Nesse caso aqui achou o número 1. E se eu continuar fazendo isso, eu vou achar alguns números aqui. Aí agora, na finalização de tudo, ele entendeu o seguinte. Separamos o último número formado,
sendo esse o resto da divisão, ou seja, o último número está aqui. Então, ele está afirmando que esse número aqui é o resto. E os números que ficam à esquerda do coeficiente, o que estão à esquerda do coeficiente, o quociente, coeficiente do quociente. Então, tudo isso aqui, ó, é como se fosse o resultado da divisão. Então, isso aqui seria o coeficiente, isso aqui seria o resto. Então, ele pegou agora, voltou lá para a configuração inicial. Acrescentou as letras, na verdade, né? Então, eu tenho 3x ao quadrado mais x mais 3. E aí, o resto é igual a 4, tá? Essa é... Por que 4? Vamos lá. Por que 4? Porque ele pegou 2, que é daqui, multiplicou com 3 e somou com menos 2. Ó, tá aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Mais com menos vai dar menos. Então, 6 menos 2, 4. Tá aqui. Tá? Aí, ficou assim. Não ficou assim? Então, ele está dizendo que toda essa parte aqui vai ser o meu resultado da minha divisão e esse aqui vai ser o resto. É isso que ele está dizendo no método de resolver dele. Beleza? Aí existe uma outra forma de dividir, né? Ele fala assim, aí aqui é uma nova situação. É um pouquinho, mas nada complicado, né? Então, nesse processo aqui, Manoel, ele está falando o seguinte, eu tenho um polinômio x e quero dividir pela multiplicação entre dois binômios. É isso que ele está dizendo. Que binômio seria esse? Seria um produto. Então, seria x menos alfa vezes x menos beta. E aí, existe um passo a passo aqui para a gente poder entender, tá? Vamos para a parte prática. Aqui ele fala o seguinte. P de x seja divisível por isso aqui. Então, observe o seguinte. Eu tenho x, eu tenho a e tenho b. Ele pede para determinar o valor de a e b. Determine o valor de a e b de modo que P de x é isso aqui, seja divisível por isso, por essa multiplicação. Porque até então, Manu, a gente tinha visto P de x divisível por um polinômio, né? Por um trinômio, por um binômio. Agora não. A multiplicação aqui seria por uma multiplicação. Mas aí ele quer saber, na verdade, o resultado de A e B. Quer que a gente encontre isso. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer vai ser achar a raiz do divisor. Quem é o divisor aqui, nesta divisão? Entre P de x e por esse produto. A divisão aqui, o divisor, vai ser esse produto. Então, eu tenho que saber quem é a minha raiz daqui. Então, eu vou ter x menos 1 é igual a 0. Igual aquele processo que a gente fez lá. Então, vou pegar aqui, ó. X menos 1, vou igualar a 0 para achar a raiz desta continha. Passou para o outro lado, ficou 1. E o outro é o 2, se eu não me engano, né? Acho que é o 2. É, o 2. Então, o mesmo processo que a gente tinha feito aqui, ó, aconteceu aqui, tá? Então, olha só. Então, eu achei aqui quem são as minhas raízes, beleza? Então, eu volto, vou trabalhar com esse P de x aqui e vou substituir aonde eu tenho pela raiz que eu achei, tanto daqui quanto daqui.
Então, na primeira situação, P de 1 não foi 1 que eu achei? Eu vou igualar isso aqui igual a zero, tá? Então, vou pegar o meu P de x, que está aqui, e aonde eu tenho x, eu vou substituir pelo número 1. Então, tá aqui, ó. 1 ao cubo vezes a, vezes a não, mais a, vezes 1 ao quadrado, mais b, vezes 1, mais 10. E aí, fazendo essa continha toda aqui, que é igual a zero, fazendo essa continha toda aqui, multiplica, soma, passa para o outro lado, enfim. Eu achei a mais b é igual a menos 11, tá? Vou fazer o mesmo processo para p de 2, que é a outra raiz que eu achei. Então, eu tenho a base é a mesma, é esse polinômio aqui. Então, eu tenho 2 elevado ao cubo, aonde eu tenho x é que eu vou substituir. A vezes x, né? No caso aqui, 2 ao quadrado, mais b vezes x, no caso 2, mais 10. Multiplico, somo, enfim. E aí, eu tenho como resultado desta primeira conta aqui, 2a mais b, que é igual a menos 9. E aí, passando a limpo, a gente tem um sistema. A mais b é igual a menos 11 e 2a mais b é igual a menos 9. Tá? E aí, para resolver isso aqui, vou só anotar aqui para a mais b é igual a menos 11 e 2a mais b é igual a menos 9. Nós temos que resolver esse sistema. Vou só apagar isso aqui. Então, eu tenho isso aqui, ó. A mais b é igual a menos 11. E tenho 2a mais b é igual a menos 9. Ok? A nossa missão é achar o valor de a e b. Eu olhando esse sistema, Manoel, o que eu tenho que fazer aqui algebricamente? Eu tenho que excluir o a ou o b para dar prosseguimento. Então, vou pegar essa linha aqui e vou multiplicar toda ela por menos 1. Por que menos 1? Porque o b aqui vai ficar menos, aí eu consigo cortar com esse menos aqui. Aí vai ficar menos a com menos b é igual a 11. E aí, vou só continuar aqui, tá? Desenvolvimento. Porque isso aqui não tá lá. E aí eu corto. Eu corto tanto isso aqui quanto esse. Vai zerar. E a subtração aqui vai me dar A. Não é isso? Quanto é 11 menos 9? Esse é um pouco mais fácil. Ah, tá. Entendi. Quanto é 11 menos 9? Coloca aí. Vai dar 2, não é? 2 positivo. Então, a gente já achou o valor de A. Aí, agora, a gente pode escolher essa equação, ou essa aqui, para achar o valor de B. Eu vou pegar essa segunda aqui, ó. Tá? 2A. 2A mais B, que é igual a menos 9. Eu sei que o A vale 2, então seria 2 vezes 2 mais B, que é igual a menos 9. 2 vezes 2, 4. Passo o 4 para o outro lado, tá? Vou fazer logo direto. Vai ficar menos 9. Dá mais 4 aqui, vai ficar menos 4. Sinais iguais, som 1 e repito o sinal, vai dar 11. Tá bom? Então, a gente achou o resultado aqui do valor de A e B, que é o resultado do enunciado que ele pediu. Tá bom? Entendido agora? Pode cair no sistema. Fernanda, existe aí uma possibilidade de 99,99 de cair no sistema, tá?
esse tipo de situação, tá bom? Mas aí você sabe tira de letra, né? Emanuele, deu para tirar a dúvida? Tranquilo? Esse é mais fácil. Tá. Assim, gente, é o que eu falei para antes, né? A divisão, beleza, Manu. A divisão é feita da forma mais simples, mas existem outros caminhos, né? Outros métodos, outros dispositivos, como a gente viu, tá? E aí, quem se identificar melhor, pode optar, não tem problema nenhum. A única coisa que eu vou pedir é o seguinte: ler o enunciado. Se o enunciado falar, faça pelo método tal, aí tem que fazer pelo método tal. Então, vocês têm que ter esse discernimento ao desenvolver a questão. Se não tiver, tranquilo, pode desenvolver a divisão da forma que você achar melhor, tá? Galera, alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Coloquem aí, por favor. Beleza. Tá, eu preciso que vocês façam o exercício, tá? Para a gente poder ver de fato se vocês estão conseguindo fazer. Bem, faltam menos de 3 minutos, eu vou estar encerrando a nossa aula de hoje. Nós vamos nos encontrar na quarta-feira, provavelmente no mesmo horário. Daqui a pouco eu vou disponibilizar esse vídeo aqui, tá? Porque da outra vez a gente perdeu a informação, deu alguma coisa aqui e eu tô com medo de perder novamente, tá bom? Então até quarta-feira a gente se encontra, tá? Então um beijo aí para vocês e tenham um bom dia para todos. Para qualquer conta, tá, Bruno? Beijo, tchau.